mensagem aqui, o Vitão. O Daniel Guimarães falou assim: já pode criticar o Mano, escalação horrorosa com os veteranos que não aguentam mais correr. Mas também fica aquela coisa, né? Vendeu toda a molecada, né? Pode. Então pode criticar também, Pode né? criticar. Pode. Não dá para culpá-lo, mas pode. Contra o São Paulo, eu passei um pano no Mano, porque eu não sabia até que ponto ele escalou aquele time. Cantígio de volante é caso de RH. Mas eu não sabia se ele tinha feito isso para poupar o time para hoje ou se ele acha isso normal, porque é uma aberração. Porque não adianta. Uma coisa que eu não aguento no futebol, as pessoas falam assim, ele chegou agora. Ele chegou agora para conhecer as pessoas intimamente no treino. Eu não sou treinador de futebol, tenho que ver futebol para comentar. Qualquer pessoa que está no Brasil e é treinador tem que saber que o Cantígio não é volante, que foi a escalação dele contra o São Paulo. Então, não tem explicação. E hoje, ele não tem culpa do time ser espaçado, da bola alta ser uma piada, de Fábio Santos ser ruim, o Bidu ser péssimo, ele não montou o time. Agora, ele escalou o Romero no ataque, né? E ele escalou o Rojas na ponta direita. Né? Não escalou o Rojas no quarto meio de campo. E para ter o Renato Augusto, quase aquele tio do churrasco, fica ali de 9 lá do goleiro, na banheira, ele mudou todo o time para fazer essa armação e ele escalou muito mal o time. Poderia fazer algo muito melhor? Não. O Corinthians podia ter contra-ataque com Wesley de vez do Romero? Poderia ter um atacante para. Eu falei isso antes do jogo, então estou à vontade de falar. O Corinthians não ia pressionar. Aliás, queria parabenizar o Corinthians. Você que é fã dessas bobagens, meu amigo, eu vou pegar o número exato Mais para você posse de aqui, ó. bola. Mais posse de Ó, bola. 58% de posse de bola. Tá tendo festa agora na Paulista. 58%. Mas, No primeiro jogo foi 60 e alguma coisa. Não serve pra nada esse lixo aí. O Fortaleza, quando então, teve a bola, aliás, isso aí sempre foi perigoso, porque posse de bola não serve para nada. A posse de bola do Corinthians, até a bola chegar no ataque, no Yuri Alberto, eles já estavam todos defendendo, um time lento. O Wesley, que não vai jogar a próxima Copa do Mundo, né? Ele não é o Vinícius Júnior, mas ele é o único atacante que o Corinthians tem com uma característica de atacante, que dá um drible, dá um chute. Então, assim, para você jogar fora de casa, sem ter uma saída rápida, sem ter uma jogada, e é verdade que podia sair na frente o Renato Augusto, ruim, mal, fora de forma. Em Itaquera, na Neoquímica Arena, ele deu um passe e o Roberto fez o gol, e hoje, sem jogar nada, ele acertou um passe e o Roberto perdeu o gol. Então o Corinthians se limita a isso. A um jogador fora de forma, no caso da carreira, sem a menor condição, é até caricato ver ele em campo ali. Ele é o cara que pode dar um passe. Eu acho que é muito pouco, né? E o fator futebol, não quero desanimar o Fortaleza, do Leão. O América Mineiro jogou mais que o Corinthians em Itaquera, o jogo. Então, assim, você ser mais organizado que jogar mais, assim, o fator futebol, isso tem valido vários jogos. Não foi exceção o Fortaleza jogar mais. O Corinthians não tem pressionado ninguém nem em casa, né? Agora, o Fortaleza, o que me surpreendeu no jogo de hoje não foi a ruindade do Corinthians, nem a desorganização. Foi o Fortaleza não sentir o jogo em nenhum momento. Porque um time que jogava o jogo da sua história, no seu campo, aí mesmo quando a gente tocou aquela bola, em nenhum momento o time sentiu a pressão, que é normal, né? O Corinthians mesmo, enquanto não ganhou a Libertadores em 12, todo jogo de Libertadores sentiu o campo, o ambiente, um lateral, a tensão, será que a gente vai... E o Fortaleza, comparando, era um jogo parecido para ele, né? Era um jogo encarado como o jogo da história, não sei o quê. Em nenhum momento, não só os jogadores em campo, o ambiente, a torcida, você não via frição assim, é isso. A torcida e o time como um todo, né? Em nenhum momento sentiu o confronto e se não fosse um pouco tímido demais, na ida, tinha vencido os 2 jogos. Ficou claro isso hoje. Ficou claro isso. E assim, não dá para culpar o Mano Menezes, né? Por 2 treinos. Mas a escalação vai por conta dele. Todos os erros de armação, de desorganização, o Fagner muito mal, aí entra o Bruno Mendes que não é lateral, o Fábio Santos horroroso, aí que o Bidu bateu uma falta na arquibancada. Assim, essa culpa ele não tem. Agora, o jeito que o time foi escalado, não sei se vocês concordam, eu achei uma escalação completamente imbecil. E ontem à noite, né, quando surgiu a escalação que seria essa, eu participei de um debate, já dizia que para mim não fazia o menor sentido essa escalação aí.
É isso, né, Matheus? O Fortaleza, o Corinthians não conseguiu nem jogar uma pressão pro lado do Fortaleza. Até normal. E a gente costuma ver alguns times, como o Vitão falou, o Corinthians sofria muito isso, mas outros times no futebol no mundo inteiro falando assim: aqui a camisa pesa, né? Aqui a camisa vai pesar. Eu sou o Corinthians, eu sou o grande, eu sou o time maior, né? No que a gente tem esse conceito. Mas não, o Fortaleza sentia como se estivesse jogando uma rodada qualquer do Campeonato Brasileiro. A gente falou isso no primeiro jogo, parecia um jogo perdido de meio de campeonato. E agora, jogando lá, diante da torcida, também o Corinthians não conseguiu fazer, incomodar em momento nenhum, né? Eu queria até pegar um embalo de uma fala do Vitão sobre o Fortaleza não ter sentido, e isso é muito importante porque tem tudo a ver com a história do clube. O Fortaleza, os últimos anos, se a gente está vendo esse Fortaleza vencedor, esse Fortaleza organizado, Fortaleza de Série A, mas é um clube forjado na dor. É um planejamento que vem de 8 anos seguidos de Série C. Então, quando o Fortaleza sai da Série C, já sai subindo direto Série B, Série A, vai escalando aí o futebol brasileiro. Então, para um clube do Nordeste que vem aí se recolocando na elite do cenário nacional, é fundamental não ter esse peso, porque o Fortaleza não tem a cobrança, a exigência do Corinthians, histórica, digamos assim, para ser campeão da Copa Sul-Americana, para chegar em todas as competições que disputa e ser um protagonista, agora que o Fortaleza está ocupando esse espaço, merecidamente. Chega na sua primeira decisão sul-americana e quem tinha o peso maior, digamos, era o Corinthians. O Fortaleza chega por conta de bola, de direção, de planejamento, de futebol. O Corinthians tem o peso da camisa, a questão de ser figura mais participativa em competições internacionais, mas o Fortaleza chegava muito mais credenciado para essa semifinal de Sul-Americana a conquistar uma vaga na grande final da competição. Então, o fato do Fortaleza ter vivido esses 8 anos de Série C, e quando eu falo Fortaleza, não é apenas o clube, a diretoria, mas a torcida do Fortaleza. Então, o próprio torcedor do Fortaleza, ele vai num nível de cobrança para esse time que é totalmente diferente para do Corinthians. Para o Fortaleza estar na semifinal da Sul-Americana nestas circunstâncias, com esse momento, com esse nível de organização, é um motivo de grande festa, de grande orgulho para o povo cearense, para o torcedor tricolor. Diferente do Corinthians, que entende que vai para uma espécie de segunda divisão continental, porque entra na Sul-Americana como o terceiro colocado do seu grupo, e vai levando do jeito que dá a competição, ganha do Universitário, consegue ali com o News Old Boys, com o Estudiantes, vai passando, e de repente está numa semifinal, mesmo tendo jogado menos futebol do que os seus oponentes. Para o torcedor do Fortaleza, é motivo de orgulho a Copa Sul-Americana. Para o torcedor do Corinthians, o Vitão até falava há pouco, e repito, era uma coisa que a gente conversava muito ao longo do ano aqui nas lives do UOL. Falava para o Vitão, eu acho que a saída do Corinthians é a Sul-Americana. Talvez seja a única alternativa de título no final do ano. E foi, só que merecidamente o Fortaleza conquistou essa vaga.